Estão prontos para mais uma rodada de coisas interessantes sobre Overlord? Pois eu estou naquele piquezinho de sempre, hein, meus amigos? Então deixa o seu likezão bolado, se inscreve no canal e agora, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, e por essa vocês não esperavam, vocês sabiam que metade dos mortos-vivos que pertencem a Nazarick foram feitos pelo Pandora's Actor dentro da forma do Ainz? Como já sabemos muito bem, o nosso queridíssimo Pandora's Actor é um doppelganger que pode tomar a forma de outras pessoas. E claro, junto com a forma, ele pode copiar algumas de suas habilidades, embora nem todas, mas ainda assim ele pode copiar suas habilidades em um nível um pouco mais fraco do que as originais. E dentro de Nazarick, a maior parte dos mortos-vivos que estão lá foram feitos pelo próprio Pandora's, agindo como um proxy do Ainz dentro da tumba, o que é bem interessante. Tanto que a maior parte, não, no caso todos os mortos-vivos criados pelo Pandora são mais fracos do que aqueles criados pelo Ainz, afinal as habilidades são de níveis diferentes. Em segundo lugar, e a continuação é bem interessante também, além do fato do Pandora criar mortos-vivos no lugar do Ainz dentro de Nazarick, vocês sabiam que sempre que ele sai da forma do Ainz, no caso, sempre que ele não está transformado no Momonga, seus mortos-vivos param de responder? Já que ele não está mais em sua forma de Overlord, os mortos-vivos simplesmente congelam e param, já que o Pandora, nesse momento, perderia suas habilidades como necromante nesse caso. Porém, eles não são desfeitos, os mortos-vivos não voltam a morrer ou perdem seus corpos, eles continuam vivos e continuam ali. Eles apenas congelam, eles apenas param e esperam suas próximas ordens pelo Overlord, no caso, quando Pandora voltar para sua forma de Momonga, o que é bem estranho, mas também muito legal. Em terceiro lugar, e agora indo para Ehantel, essa cidade belíssima que aparece tanto no anime, as ruas de Ehantel são patrulhadas por um grupo de mortos-vivos, no caso, uma família de mortos. Essa família consiste em um cavaleiro da morte, um guerreiro da morte, um mago da morte, um assassino da morte e um padre da morte. Eles são literalmente um grupo, uma equipe de mortos-vivos que patrulham a cidade e a mantém segura, verdadeiramente uma família de mortos-vivos. Em quarto lugar, vocês sabiam que mortos-vivos com a palavra morte no nome são mais poderosos que outros mortos-vivos do mesmo nível? Por exemplo, um cavaleiro morto-vivo sempre será mais fraco do que um cavaleiro da morte, caso os dois estejam no mesmo nível. E isso acontece porque a palavra morte é associada a uma classe, a uma liga única dentre os mortos-vivos, sendo os mortos-vivos de alto nível e de alto escalão os únicos que não estão sujeitos, e são exceções à regra, seriam os imperadores e imperatrizes da morte, que no caso seriam mortos-vivos de alto nível, de nível 90, e sim, eles são muito poderosos. Em quinto lugar, o Ainz não é apenas muito proficiente como um mago não. Se ele quiser, ele poderia até mesmo se tornar um artesão, exatamente é disso que eu estou falando. O Ainz pode aprender farmácia e até mesmo criar poções sem a necessidade alguma de ter habilidades ou classe de trabalho parecidas, ou seja, ele não precisa ser um farmacêutico para criar poções no Novo Mundo, e isso é algo bem diferente do jogo. Embora, por outro lado, quando ele usa ingredientes que vieram com ele do Yggdrasil, os itens criados sempre falhem, nos mostrando que ele pode sim criar itens, porém apenas itens feitos com coisas desse mundo, ou seja, para criar itens do jogo, caso isso realmente seja possível, ele precisaria das classes de trabalho, porém, como ele não tem, ele pode criar sim itens farmacêuticos, porém apenas aqueles originais desse novo mundo. Em sexto lugar, dentro do Yggdrasil, os Cavaleiros da Morte normalmente sempre ficariam ao lado dos seus mestres enquanto aguardavam suas ordens. Essa aqui é a mesma coisa que nós vemos em vários outros lugares, por exemplo. Um summoner invoca uma criatura, um monstro, um espírito ou até mesmo um morto-vivo no caso de Overlord, e esse espírito, esse monstro, essa criatura invocada sempre estará ao lado do seu summoner, para, é claro, obedecer às suas ordens quando ele der elas. E claro, no jogo Yggdrasil era a mesma coisa. Porém, no Novo Mundo, o Cavaleiro da Morte pode simplesmente abandonar o seu invocador e as ordens dele para iniciar por conta própria um ataque aos seus inimigos. É como, por exemplo, você chama o seu cachorro para atacar um bandido e ele vai atacar o bandido sem que você dê o comando, agindo apenas por conta própria. Em sétimo lugar, e essa é uma coisa bem legal sobre Ehantel, essa é a única cidade dentro do reino de Restize que possui um prefeito em vez de um senhor feudal em
cargo. Como já sabemos, a época em que Overlord se passa é uma época onde feudos e senhores feudais eram extremamente comuns, junto com o sistema de nobreza, monarquias e tudo mais que já conhecemos. E Erantel é diferente justamente por conta de possuir um prefeito no meio disso tudo, em vez de apenas um nobre como senhor feudal. Em oitavo lugar, vocês se lembram de Ozalik Hyliel? Ele é o famoso White Dragon Lord, também conhecido como Dragon Lord branco em português. Ele é aquele Dragon Lord que estava nas montanhas de Azerlícia junto com os anões. No caso, ele estava governando os Quaggoa enquanto planejava atacar os anões e tudo mais que nós já vimos no anime. Embora ele tenha aparecido muito pouco no anime, afinal ele apareceu e morreu quase no mesmo arco, nós sabemos que ele pode utilizar feitiços de até Tier 3 da magia dos jogadores. Exatamente, ele pode fazer isso. E isso é uma curiosidade, pois atualmente existe apenas um Dragon Lord capaz de usar magia de Tier. Exatamente, apenas um deles é capaz, afinal os outros não se interessaram em aprender isso ou não foram capazes de qualquer forma. Então ele seria supostamente o segundo a usar magia de Tier, caso claro estivesse vivo e não tivesse morrido nas mãos do Ainz. Em nono lugar, e uma coisa bem legal, é que antes do seu fechamento, encerramento e desligamento de servidores, o jogo Yggdrasil já estava ativo há 12 anos. Então, em teoria, os Sebas e todos os outros NPCs da tumba são menores de idade. Afinal, a idade deles consiste no dia em que foram criados dentro do jogo, e podemos afirmar que eles não foram criados junto com o jogo em primeiro lugar. Logo, todos eles possuem menos de 10 anos na realidade. Embora, é claro, os seus backgrounds e design seja feito para que isso seja irrelevante, afinal, você olha para os Sebas e você não vê uma criança de 10 anos com menos de 10 anos na verdade. Você vê um cara de 60 anos no fim da sua idade. É isso. Em décimo lugar, e falando em criar NPCs, vocês sabiam que o Supremo Takemikazuchi é na verdade uma referência ao deus shintoísta japonês chamado Takemikazuchi também? Exatamente! No Japão existem vários templos que louvam a vários deuses diferentes, lá existe muito deus. E dentre esses templos também existe o templo shintoísta, onde um dos deuses que ele serve é o deus Takemikazuchi, o deus da guerra japonês. E muitos podem vir falar pra mim, ah, mas de Shinto todo mundo conhece o Takemikazuchi, ele é uma referência para vários animes e personagens, não sei o que. Mas calma, meus gafanhotos, muitas pessoas provavelmente não conhecem isso. Afinal, nem todos conhecem as referências e, claro, mitologias japonesas para os animes e personagens. Então, para aqueles que não sabiam, sim, o ser supremo guerreiro Takemikazuchi, o criador do Cocytus, na verdade é uma referência ao deus da guerra japonês. Em 11º lugar, e voltando um pouquinho para o Pandora's Actor, sabemos que por ser um doppelganger, o Pandora pode se transformar em qualquer um que já esteja configurado em suas habilidades, sendo o caso dos seres supremos, por exemplo, como já sabemos que ele pode sim se transformar neles. E apesar de poder se transformar em qualquer um dos 41 seres supremos e poder usar quase todos os seus poderes e habilidades, o Pandora é incapaz de usar as magias de Super Tier que os seres supremos podiam usar em suas épocas. Em 12º lugar, vocês sabiam que como assassina, a Solution tem vários níveis em várias classes do tipo ladrão, certo? Por exemplo, ladrão, ladino, assassino, mestre de venenos e outras paradas assim, esse tipo de classe mais furtivo e que, claro, lida com assassinatos. Porém, além de ser uma assassina em pleno direito, a Solution também é capaz de usar pergaminhos de regeneração, que normalmente não deveriam ser usáveis para alguém da sua classe. Então, sim, fica aí a curiosidade, a Solution é uma especialista em assassinato e furtividade, junto com o fato de que sim, ela pode usar cura quando precisar através de pergaminhos. Em 13º lugar, o Ainz, como um Overlord, o ápice dos mortos-vivos e um Rei Lich, possui uma resistência ao extremo do elemento frio, meus amigos, sendo praticamente imune a esse elemento. Ele não pode sentir frio e nem ser congelado, não importa o quão baixa a temperatura fique, mesmo que o mundo congele em um frio absoluto que transforme qualquer coisa em uma pedra de gelo, o Ainz continuaria impecável em seu trono, e é por isso que Cocytus perderia todas suas vantagens caso lutasse contra o seu Supremo. Ele é um cara do gelo e o Ainz é quase imune a isso. Em 14º lugar, vocês sabiam que a Albedo tem duas irmãs? Exatamente, além da Nigredo que apareceu recentemente no anime, ela também possui uma outra irmã chamada Rubedo, meus amigos. A Rubedo é a irmã mais nova da Albedo, sendo considerada a pessoa mais poderosa individualmente de
toda Nazarick. Exatamente, nenhum outro morador ou habitante de Nazarick é capaz de vencer a Rubedo em uma luta 1x1, onde é dito que até mesmo o Ainz teria uma luta contra ela caso eles brigassem, mostrando que Rubedo é forte bastante para se opor aos seres supremos caso ela queira, e mais do que isso, ela tem a força para se manter contra eles. Em 15º lugar, e continuando a falar sobre a Rubedo, é dito que a Rubedo é tão poderosa, mas tão poderosa, que até mesmo o Touchman teria cerca de 30% de chance de perder para ela em uma luta 1x1. Como sabemos, Touchman seria o membro mais poderoso de toda a guilda Ainz Urgon. Dentro de suas fileiras e dos 41 seres supremos, ele era o melhor e mais poderoso jogador, sendo esse o principal motivo de sua fama inclusive. E mesmo com toda essa bagagem, fama e poder, ele ainda teria grande chance de perder para ela em um confronto 1x1. Em 16º lugar, a inteligência da Rener é comparável a Albedo e ao Demiurgo. Como sabemos, a Albedo e o Demiurgo são os membros mais inteligentes de Nazarick, sendo chamados de gênios e possuindo sim o intelecto para apoiar essa acusação. Os dois são sinistros quando se trata disso, porém a Rener é tão inteligente quanto eles, sendo compatível com ambos em termos de puro intelecto. Agora, por último, mas não menos importante, em 17º lugar, embora a Albedo seja vista como a pessoa mais leal e subserviente ao Ainz entre todos os outros de Nazarick, isso pode não ser bem uma verdade, você sabia disso? Em alguns, no caso, muitos momentos dentro de Overlord, nós vemos que a Albedo demonstra questionar as decisões do Ainz e até mesmo desafiar sua autoridade, demonstrando insubordinação para ele e, claro, deslealdade para com o Supremo, mostrando que nem sempre a Albedo concorda com ele ou quer seguir suas ordens, às vezes até mesmo desafiando essas mesmas ordens. Esse momento, é claro, sugere fortemente que a Albedo possa ter motivações ocultas e planos próprios em relação não apenas ao futuro da organização, como também ao futuro do próprio Supremo. Afinal, sabemos o quão inteligente e astuta a Albedo é. E essas, meus amigos, foram as curiosidades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar, se você gosta de Overlord, de animes e secais de fantasia, considere se inscrever aqui no canal. Eu tenho muitos vídeos que eu sei que você pode acabar gostando. Deixa o likezão também, porque ele me apoia e me ajuda muito. E agora, eu fui.